Vamos ler a palavra de Deus? Quero convidar vocês para abrir comigo Números. Está lá no Antigo Testamento. Abra comigo no livro de Números. Números, capítulo 13, versos iniciais. A gente vai ler alguns versículos, mas eu vou dizendo à medida que a gente vai pulando eles, para não ler a história toda. Depois eu vou contar também um pouquinho da história. Trazer a água comigo aqui. Números capítulo 13, versos 1 a 3. A palavra do Senhor diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Dudu e companhia, perdão, eu fiz na ARA, na revista atualizada. Eu estava na versão que normalmente eu não uso, mas tudo certo, não tem problema. E os versos 17 até o verso 20, agora sim na NVI. Quando Moisés os enviou para observarem a terra de Canaã, disse: Subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não, sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Então esses 12 líderes foram até a essa terra, levaram 40 dias de viagem, e eles retornaram dessa terra dizendo o seguinte, verso 27, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Até aqui, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, pedimos a Tua graça para entendermos a Tua palavra e praticarmos na nossa vida. Senhor, um texto precioso, sagrado, mas que torna a ter vida para nós hoje por meio do Teu Santo Espírito. Pedimos a Tua graça para compreendermos e praticarmos o que Tu queres. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar um pouquinho com vocês nessa noite um dos aspectos fundamentais, centrais da Reforma Protestante. A Reforma Protestante do século XVI teve como um ponto crucial, que é entender novamente o que as Escrituras falam sobre a fé, sobre confiar em Deus, sobre a centralidade na fé, ou o único caminho para termos um relacionamento real com Deus, que é a fé. E eu quero fazer isso a partir desse texto de Números, texto conhecido e que a gente vai refletir à medida que a gente vai progredindo na mensagem de hoje. Antes disso, eu quero fazer uma breve introdução para que os irmãos entendam o que eu quis dizer sobre o título que eu dei a essa mensagem. Um Deus on demand. Deus on demand.
Nós vivemos numa sociedade em que cada dia que passa, a gente tem tecnologias que têm como prioridade tornar a nossa vida mais confortável. Tudo está acessível ao toque de um dedo, e nós desejamos isso mais e mais. O próprio empreendedorismo dos nossos dias tenta verificar e colocar o cliente no centro de todas as coisas. Se no passado os empreendedores, eles buscavam fazer um melhor produto, eles procuram hoje fazer um melhor produto que atende uma pessoa específica. Não é mais aquele marketing para todas as pessoas, mas é um marketing para uma pessoa específica. Uma vez eu tive uma aula com um empreendedor na área de cervejas. E a marca da cerveja era a Vals. Vals foi comprado pela Ambev. E a Vals é muito interessante que eles desenvolveram produtos personalizados. Então, os clientes que eram fidedignos e que estavam com eles e tomavam da cerveja deles, no dia do aniversário ganhavam uma cerveja própria, com um nome específico, de um jeito e uma química específica só para aquela pessoa. E o marketing de hoje mostra que a maneira de fazer uma melhor promoção não é simplesmente botar o preço lá embaixo, mas é fazer produtos personalizados. E essa empresa fez isso. Mas agora, o que eu estou dizendo sobre essa maneira como o mundo, na economia, no marketing, no empreendedorismo, enxerga a pessoa, é que nós temos isso na tecnologia, nós temos isso na economia, e nós temos isso na religião. As pessoas querem um Deus para si, um Deus capaz de suprir todas as minhas necessidades específicas. Não são a necessidade de uma cidade, não é a necessidade de uma igreja, mas a minha necessidade. Um Deus on demand, um Deus que está sob o controle do eu. O que determina o que Deus vai fazer é o que eu quero, o que eu preciso, a minha vontade, no momento que eu quero. Então nós nos comportamos em relação a Deus semelhante a uma criança mimada com seu pai. Se Deus não nos dá algo que nós queremos no momento que nós queremos, nós ficamos birrentos com Deus. Como Deus não me atendeu? Como Deus não ouviu minha oração? Como Deus não fez aquilo que eu pedi que Ele fizesse? Deus não é bom? Ora, se Deus é bom, por que Ele não fez aquilo que me faz feliz? Interessante que Jesus, mesmo que colocado de maneira muito clara que o diabo é o nosso inimigo, ou batalha contra a nossa comunhão com Deus, mesmo que Jesus tenha falado em que o pecado é algo que nos separa de Deus, Jesus colocou de uma maneira muito clara que um dos principais inimigos nossos somos nós mesmos. Por isso que Jesus disse que quando alguém quisesse acompanhar Ele e ser discípulo dele, era necessário negar a si mesmo. Ou seja, negar esse Deus on demand, um Deus formado à minha imagem e semelhança, e não o contrário, que é o que a Bíblia afirma. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e não nós formamos um Deus, a nossa imagem e semelhança, de acordo com a demanda que nós queremos, ou que nós precisamos. Por isso, Deus, Ele está muito mais interessado na nossa maturidade, do que na nossa felicidade. Nós temos uma espécie de mantra nos nossos dias, que se repete sempre de novo, seja através do marketing, seja nesse período de descoberta de vocações, seja no período de construir família, que é, faça aquilo que te faz feliz. E isso vai tomando forma no nosso coração e na nossa mente. Nós lidamos na fé da mesma forma. Faça aquilo que te faz feliz. Se você está confortável em tal igreja, você permanece. Se você gosta da mensagem, você permanece. Se falam o que você quer ouvir, você permanece. Se não, você procura algo para si. Por isso que a religião que as pessoas procuram é a religião do self, uma religião onde você pode formar o Deus que você quer. Um dos grandes legados da reforma é a centralidade, obviamente, na pessoa de Jesus,
a autoridade máxima da nossa fé, que é as Escrituras, é a palavra de Deus, não a igreja, não o Papa, não um líder religioso, mas tudo isso através da fé, tudo isso através da fé. E o que eu quero compartilhar com você, a partir do texto de Números, é exatamente que fé é essa que Deus nos chama a ter. Não é uma fé, um pensamento positivo, não é uma fé que eu moldo Deus à minha maneira, não é uma fé que eu faço de Deus aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. Que fé a Bíblia fala? Quanto mais eu creio em Deus, mais, presta atenção nisso, mais eu me comprometo com o outro e com a comunidade. Quanto mais eu creio em Deus, mais eu me comprometo com o outro e com a vida em comunidade. Deus, quando nós cremos no Senhor Jesus, Ele nos insere a uma família, a uma igreja. Quando nós somos batizados, nós somos inseridos numa igreja. E igrejas são pessoas que creem no Senhor Jesus. Nós vivemos em comunidade, nós não vivemos isoladamente, muito menos formamos um Deus para nós mesmos. Veja, tudo que Deus formou como propósito para as nossas vidas, tem um principal propósito: livrar-nos de nós mesmos. Em algum determinado momento da vida, você, outrora solteiro, você pensa em empreender uma vida de casado. Ora, o casamento é projeto de Deus, e é impossível você ter um casamento saudável sem sair um pouco de si mesmo. Parar de pensar em si mesmo. A maioria dos casamentos não dão certos, porque as pessoas querem viver como solteiros, estando casados. Você precisa pensar no outro, você precisa planejar a vida em comum. Propósito de Deus, livrar-nos de nós mesmos. Quando você pensa em dar um próximo passo no relacionamento, que são os filhos, é impossível você ter filhos e continuar a rotina de vida que você tinha antes. Você começa a pensar diferente, a planejar diferente. Você para de pensar somente em si mesmo. Você começa a pensar na família, você começa a pensar nos filhos. O que é importante para os filhos? Você se muda de lugar pensando na educação dos filhos. Você pensa numa casa maior para que os filhos cresçam melhor. E assim você pensa as férias, assim você pensa a vida da família. Uma família saudável é impossível ser construída, centralizada no eu. Assim como Deus tem um propósito com a comunidade de fé, a igreja, que é impossível ser edificada se nós permanecemos centrados em nós mesmos. Nós precisamos olhar para o outro. Quando nós lemos esse texto de Números, é um texto conhecido, mas que eu quero lembrá-los, trazer à memória os detalhes desse texto. Vocês sabem que o povo hebreu, ele recebeu, na verdade, uma promessa através de uma pessoa chamada Abraão. Abraão foi chamado por Deus e foi colocada uma promessa para essa pessoa, que através dele, de um indivíduo, ia ser feita uma grande nação, um grande povo. Através desse povo, todas as nações seriam abençoadas. Esse povo, ele vai crescendo, se desenvolvendo, através dessa promessa de uma terra que mana leite e mel. E esse povo tem diferentes dilemas na sua história, e um desses dilemas é que ele se torna um povo próspero, grande numericamente, na terra do Egito, através do governo de José. Depois que aquela pessoa que governava o Egito faleceu, conhecia muito bem José, o próximo que governou ficou com medo daquilo que se tornou esses hebreus no Egito e tornou todo esse povo escravo. 400 anos passaram, Deus chamou uma pessoa chamada Moisés, libertou esse povo do Egito, da escravidão, e pôs eles em marcha em direção à terra prometida, promessa dada a um indivíduo chamado Abraão, 400 anos depois. Agora, o momento em que nós estamos é interessante,
que é um momento muito próximo do momento que foram libertos do Egito. Eles foram libertos do Egito e os irmãos sabem que a história conta que eles ficaram 40 anos caminhando em círculos no deserto. Só que esse momento específico não se passaram 40 anos. Esse momento específico, na verdade, eram pouquíssimos anos que haviam sido passados aqui. E eles estavam na direção, e 40 dias de viagem, eles estavam às portas da terra prometida. Deus havia prometido que ia dar essa terra a eles. Eles precisavam crer, eles precisavam confiar, eles precisavam ter fé. Então, foi dada essa missão de reconhecimento a esses 12 homens, líderes do povo de Israel, e eles foram em reconhecimento, e eles foram lá ver a terra, ver se era produtível, se era realmente tudo aquilo que Deus havia falado que era. E eles chegaram lá e tiveram 2 relatos totalmente diferentes. 10 pessoas falaram que a terra era realmente boa, ela era muito frutífera, só que lá tinham gigantes, lá tinham pessoas, as cidades eram fortificadas e eles jamais conseguiriam entrar naquela terra. Apenas 2 homens, Josué e Calebe, falaram o contrário. A terra sim é boa, os frutos são maravilhosos, mas nós vamos lá e conquistaremos e entraremos nessa terra que Deus nos dá por herança. 2 realidades totalmente diferentes, 2 olhares totalmente diferentes. Mas o que me chamou a atenção nesse texto, a gente está acostumado a olhar para esse texto e destacar a atitude de Josué e de Calebe, a fé que eles tiveram, a maneira como eles, a atitude diante do desafio. Mas o que a gente não percebe é que mesmo Calebe e Josué crendo, pela desobediência de todo o povo, eles permanecem 40 anos no deserto. A promessa recai sobre eles que eles entrariam na terra, toda aquela geração iria falecer, não iam entrar na terra, não iam ter essa promessa concretizada. Mas não foi porque Josué e Calebe creram que eles entraram sozinhos na terra. Porque esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você. A nossa fé, ela é pessoal, mas o impacto é coletivo. Você não faz nada sozinho, você não vive isoladamente. Você, quem sabe, pode ter pensado em algum momento da sua jornada, da sua trajetória: eu quero buscar a Deus, eu quero crescer na fé, mas eu não quero pertencer a nenhum lugar, eu não quero pertencer a nenhuma igreja, eu não quero ir em nenhum local especificamente. Biblicamente isso é impossível, porque a sua fé é pessoal, ou seja, Deus se revela a pessoas. Você precisa crer, tomar essa decisão de crer no Senhor Jesus. A salvação, sim, você recebe a salvação por graça mediante a fé, e essa é uma decisão que não são os pais que devem tomar, não é um amigo que deve tomar, você deve tomar, mas as consequências elas são coletivas. E quando nós olhamos esse texto, mesmo Josué e Calebe crendo, eles não entraram, porque existe uma promessa dada a um povo e não a 2 pessoas. Jesus, ele usa uma imagem para falar sobre isso, e a imagem que Jesus usa é o pão, uma imagem bonita, que mostra a maneira como o trigo precisa ser amassado com outros trigos para que essa farinha se torne uma unidade e possa alimentar multidões. Essa imagem é a imagem dada à igreja. Nós somos indivíduos, mas quando nós somos inseridos por meio da fé nessa família, nós nos tornamos uma unidade, e essa unidade tem o potencial, tem a potência, tem o poder, tem a tarefa de abençoar as nações. Não simplesmente individualmente, mas como um povo eleito por Deus, um povo vivendo o propósito de Deus nessa terra. Nós não é o plural de eu. Nós é uma nova conjugação. Por isso, nós não formamos uma igreja simplesmente com um monte de eu, mas nós somos outra coisa quando nós somos inseridos na igreja. Nós somos um povo, nós somos uma comunidade.
E é por isso que Jesus, ele usa uma outra fala, que é a imagem desse desejo de Jesus, que nós nos tornemos um. E quando nós nos tornarmos um, o mundo vai conhecer a Ele e vai reconhecê-lo como Senhor. Pessoas diferentes, uma diversidade enorme de pessoas, de jeitos, de estilos, de maneiras, mas se submetendo ao querer de Deus, se tornando uma comunidade, uma unidade. O nosso compromisso, ele é pessoal, mas ele sempre está imbuído de uma caminhada comunitária, uma caminhada comunitária. Calebe e Josué creram, mas isso não impediu que eles passassem 40 anos no deserto. Paulo, ele ainda vai falar também sobre a igreja, e a imagem que Paulo usa é o corpo humano. E ele diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Interessante que Paulo usa duas coisas que parecem ser antagônicas. Ele fala, quando um membro sofre, todos sofrem. Mas daí ele fala que nós somos inseridos nesse corpo individualmente. Então existe uma dimensão do indivíduo, é pessoal, mas aquilo que o outro sofre me afeta. Perceba isso, querido, que a minha atitude individual afeta a outra pessoa. Mas a atitude de outra pessoa necessariamente me afeta. Se eu creio no Senhor Jesus, eu sou cheio de esperança, isso é capaz de encorajar outras pessoas. Agora, se um membro da comunidade da fé desiste dessa caminhada, sai da comunhão, necessariamente me afeta e afeta você. Deixa eu dizer em outras palavras, alguns perrengues que você passa na vida, que parece que você patina e nunca vive o que Deus quer que você viva, pode ter origem na fragilidade comunitária que temos. Dá para entender isso? Nós somos afetados pela atitude do outro. E se como igreja nós temos uma caminhada frágil, se como igreja nos falta confiança, nos falta caminhada conjunta, nos falta amor, nós somos marcados por rupturas e desistências e feridas, isso afeta a minha caminhada pessoal com Jesus, isso afeta a sua caminhada pessoal com Jesus. E quem sabe você pode pensar, mas então eu saio e eu vivo a minha fé sem a influência da comunidade. Errado, não tem como, biblicamente não tem como fazer isso. Você é inserido num corpo, e nesse corpo você é chamado a caminhar com os desafios que tem uma caminhada comunitária. Ainda que a nossa sociedade diga o contrário, ainda que a nossa sociedade exalte o indivíduo, ainda que a nossa sociedade coloque o eu no centro e o eu controlando as demandas conforme os meus desejos. Aqui Calebe, no texto que nós lemos, ele nos mostra o que nos atrapalha na nossa jornada comunitária. Eu quero destacar isso. Ele diz lá no capítulo 14, verso 9, ele diz assim, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, porque eu não li o texto todo, mas quando tanto Josué como Calebe falam, não, vamos, né? Vamos, a gente vai dar tudo certo. Ele, mesmo tendo falado, o povo foi contra ele. O povo começou a xingar esse comportamento do Josué e do Calebe. Então, Josué e Calebe
reforçam aquilo que tinham dito, mesmo contra a oposição daquelas pessoas. E ele reforça. Então ele diz o seguinte, verso 9: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra. Não sejam rebeldes e não tenham medo do povo da terra. Eu queria, a partir disso, duas coisas que atrapalham a nossa jornada comunitária. A primeira delas é a incredulidade, que quando ele fala de rebeldia, o povo de Israel passou por diferentes momentos sendo rebeldes. Mas era Deus fazendo um sinal aqui, o próximo passo já era não crendo. Era Deus libertando o povo de uma maneira maravilhosa, de uma nação poderosíssima. Era impossível sair do Egito, humanamente falando. Eles foram libertos, as águas se abriram, eles passaram em terra seca, eles viveram aquela experiência, eles olharam para trás depois de ter passado, os egípcios vindo com carros de guerra e lanças, e aquelas águas se fechando sobre eles, morrendo, todos eles naquelas águas. Eles viram as maravilhas, eles cultuaram a Deus no deserto. Deus havia dado mandamentos para que distinguisse ele lá do Egito. Existe uma nova forma de viver, existe uma alternativa sobre o senhorio de Deus sobre eles. Mas eles se rebelavam, eles reclamavam, eles não creram, eles não confiavam que as promessas iam se cumprir. Eles não creram naquilo que nós cantamos aqui, Deus é fiel, eles não creram. A incredulidade, quando a nossa fé se torna morna, indiferente ou até mesmo apática à vida comunitária, no compromisso com o outro. A incredulidade, a apatia na fé atrapalha a nossa jornada comunitária. Como eu sou didático, os irmãos falam, pastor, tu é didático, eu vou te ajudar a fazer um diagnóstico, se você tem uma fé apática comunitariamente. De acordo com essa caminhada do povo de Israel, primeira coisa para você analisar na sua vida, quando a murmuração é maior do que o serviço. O povo reclamava demais e fazia de menos. O povo reclamava porque queria voltar ao Egito, as cebolas do Egito, a carne que tinha no Egito, e não conseguiam olhar para frente, não conseguiam ver o que Deus estava fazendo na história deles naquele momento. Não se engajavam na liderança de Moisés e de Arão. Quando a murmuração é maior que o serviço, essa é uma grande tentação nossa. Nós somos eternos comentaristas da vida alheia do sofá, não é verdade? A gente reclama da política do sofá da nossa casa. A política tinha que ser diferente. A gente reclama do treinador de futebol, sofá de casa. Esse treinador não sabe nem escalar o time. A gente reclama da igreja. Pois é, mas não sabe fazer nada também. A gente é um eterno comentarista de sofá. Por que não me convidam para um podcast famoso, comentar sobre as coisas da vida? Na igreja, querido, todo mundo joga, todo mundo serve, todo mundo é protagonista, todo mundo é chamado a servir. Por isso, se tem algo que não acontece, nós somos a resposta da nossa própria oração. Jesus, quando ele diz, olha, clamem ao Senhor por mais trabalhadores, porque a seara é grande. Próximo versículo, ele chama aqueles caras que estavam orando. Clamem porque a obra é muito grande. E eles são a resposta da própria oração. Quando existe algo que inquieta o nosso coração, que precisa ser feito, possivelmente você é a resposta. Porque você está enxergando, então Deus está te movendo para isso. Quando a murmuração é maior que o serviço. Segundo aspecto, segundo diagnóstico, quando o passado é maior ou mais importante do que o futuro, a gente só enxerga o passado, a gente é nostálgico e a gente não consegue contemplar o que Deus tem para nós adiante de nós. Tem dificuldade de viver o presente, tem dificuldade de ter expectativa do que Deus está fazendo em direção ao futuro. O povo de Israel era preso no Egito, saíram
do Egito, mas o Egito não saiu deles. E isso impedia de viver o novo de Deus na sua história, impedia de ter novas experiências, impedia deles ter um novo momento na história deles. Parecia que a única coisa possível era pegar as suas trouxinhas, que não era muita, porque a roupa do corpo dele não se desgastava no deserto, e voltar para o Egito. Era o único jeito. Quando o passado se torna mais interessante do que o futuro. Terceiro, quando não me deixo mais ser confrontado com o Evangelho. Coitado Moisés. Moisés foi questionado, Moisés foi brigar com Moisés, né? Tem uma passagem bíblica até que é logo em seguida, que dizia: Moisés era o homem mais paciente da terra. Porque nesse contexto que eles já estavam negando Moisés: vamos chamar um chefe para nós e vamos voltar lá para o Egito, né? Eles precisam só de alguém que guie no meio do deserto para voltar para o Egito. Mas, queridos, se o nosso coração ele é fechado para o Evangelho, se quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente fica inquieto de tal forma que não recebe com fé, então a gente não consegue mais crescer, não tem mais oportunidade para crescer. Quando eu não me deixo confrontar pelo Evangelho, quando eu não tenho mais essa capacidade de arrependimento, quando eu não tenho mais essa capacidade de ser confrontado na minha atitude, então a minha jornada comunitária está em perigo. Segundo aspecto que atrapalha o povo de Israel, nos atrapalha a nossa jornada comunitária, é o medo. O caminho inacabado é um convite para a confiança em um Deus bom e soberano. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para o cenário que nós temos, a gente pode ter medo do que pode vir pela frente. Só que ter uma trajetória inacabada pela frente é um convite para a confiança em Deus. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos anos, mas é um convite à confiança. Deus é soberano, Deus está no controle, Deus é o maior interessado na vida de cada pessoa. Deus está à frente da nossa história. Segundo ponto que eu aprendo sobre a fé bíblica nessa história que nós lemos, é que a fé bíblica não se trata apenas de quanto você é capaz de crer em Deus, mas de quanto você é capaz de permanecer crendo, enquanto o outro ainda não chegou a crer. Não é só sobre você crer, mas é sobre permanecer crendo quando os outros ao nosso redor não chegou a crer. É muito difícil caminhar comunitariamente quando você olha para o lado e você vê um monte de irmão titubeando na sua fé, fraquejando na fé, não crendo, tendo dúvida, não conseguindo dar passos, desanimado. Mas a fé bíblica é a fé que permanece crendo quando o outro não chegou a crer, e você vai caminhando lado a lado, ajudando o irmão que não chegou a crer. Todos nós temos altos e baixos da nossa vida. Todos nós, num momento ou outro, pensamos por vezes em desistir da caminhada comunitária. Mas é por isso que existe comunidade, porque se eu estou mal nesse momento, tem um outro irmão que está bem, e ele vai olhar para nós e vai dizer: vamos de novo, vamos mais uma vez, não vamos desistir da caminhada. A gente precisa um do outro. Mais uma vez, Caleb e Josué esperaram 40 anos, não porque eles não creram, mas porque o povo não estava pronto para entrar na terra. Eles tiveram que esperar junto com o povo, porque Deus fez uma promessa para um povo e não para um indivíduo. Pergunta que eu faço para nós como igreja é: qual é o meu papel na falta de fé do meu irmão?
ou no esfriamento de sua fé? Qual é o meu papel? Qual é o meu papel? Qual é a minha atitude diante da falta de fé do meu irmão? Terceiro e último ponto. Deus está conduzindo um povo para o cumprimento de seu propósito, e não indivíduos a uma realização pessoal em Deus. Deus está conduzindo um povo para o cumprimento do seu propósito, e não indivíduos a uma realização pessoal em Deus. Eu creio que Deus tem algo especial para cada um de nós como pessoas, mas isso não pode, em forma alguma, se sobrepor ao propósito que Deus tem para o seu povo, para a sua igreja. Um dos maiores erros do povo de Israel foi confundir um chamado para ser um povo exclusivo para Deus, com um povo, como um Deus exclusivo para eles. Deixa eu repetir isso, até eu me confundi aqui. O maior erro, ou um grande erro do povo de Israel, foi confundir o chamado para ser um povo exclusivo para Deus, com um Deus exclusivo para eles. Deus dá uma promessa a Abraão, mas a promessa a Abraão é para fazer uma nação para abençoar todas as nações da terra, e não para ser abençoado. Esse é o maior erro do povo de Israel, de achar que o chamado e o privilégio de servir é um chamado para ser exclusivamente servido por Deus. O cristão não é um povo abençoado para ficar bem. O cristão é um povo chamado a ser bênção, é um chamado a servir, é um chamado ao cuidado, é um chamado a fazer parte do que Deus está fazendo no mundo. E quando você olha para Jesus, Jesus até tentou. O primeiro envio de Jesus para os discípulos vamos restaurar a casa das ovelhas perdidas de Israel, porque ele tinha ainda, vamos restaurar esse negócio, e eles vão se voltar de novo a ser bênção às nações. Você sabe como é que termina? Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado sobre todas as nações, e todo mundo é chamado por Deus para fazer parte desse povo, para abençoar as nações. Por isso, queridos, não apenas Deus não está on demand, como nós não somos chamados para viver mais para nós mesmos. Deus não está à nossa disposição para fazer os nossos caprichos. Deus está conduzindo um povo para ser bênção às nações. E para isso é necessário negar nós mesmos, para viver o que Ele tem para nós. E é nesse momento que reside a felicidade proposta por Jesus. Um povo que caminha com propósito nessa terra. Um povo que sabe que não vive para si mesmo. Um povo que foi resgatado para resgatar. Um povo que foi amado para amar. Um povo que foi servido por Deus na pessoa de Jesus para servir os outros. Lutero, ele viveu um contexto totalmente diferente para nós, e qualquer tentativa de fusão é certamente um equívoco histórico, mas uma coisa que Lutero viveu muito forte foi a religiosidade, e de uma maneira bastante diferente, mas ele viveu esse Deus para si mesmo. No contexto dele, na Idade Média, ainda era um contexto comunitário, um contexto de sociedade. A partir da Reforma e o Estado moderno, que vem o conceito de indivíduo, não tinha naquele tempo. Mas certamente a maneira como a igreja manipulava as pessoas era uma maneira de tentar decidir a vontade de Deus sobre a vida das pessoas. E se tem uma coisa que nós precisamos aprender com a Reforma, é que toda vez que o ser humano tenta ter poder sobre Deus, muita destruição acontece ao nosso redor. Chega a hora da igreja e dos cristãos se submeterem ao poder e senhorio de Deus sobre eles, porque daí é benção. O contrário
não é bênção, é destruição. E eu quero deixar uma palavra ainda, uma pergunta para nós como igreja, comunidade do Redentor. À luz dessa palavra, à luz dessa mensagem de Números, quanto tempo Deus precisará trabalhar nas nossas vidas para que possamos perceber que Deus quer cumprir o seu propósito com o seu povo, à medida que eles caminham em unidade? Quanto tempo Deus precisará trabalhar em nossas vidas? No povo de Israel foram 40 anos. Quanto tempo Deus vai trabalhar nas nossas vidas? Nas nossas teimosias, nas nossas rebeldias, para a gente entender que Ele usa um povo com propósito quando Ele caminha em unidade e submissão a Jesus. Senhor, nós nos humilhamos na Tua presença. Nós negamos a nós mesmos para vivermos essa vida em comum, essa comunidade, que é outra coisa que não eu mesmo. É uma caminhada diferente, uma caminhada a ser aprendida, é uma caminhada a ser desenvolvida. E, Senhor, nós queremos aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Nós queremos, ó Pai, aprender a nos arrepender diariamente dos nossos pecados, que fragilizam a nossa caminhada como igreja, em comunidade. Senhor, cumpre em nós o Teu querer e o Teu propósito, mas dá-nos a graça de não caminharmos em círculos durante 40 anos. Ajuda-nos a aprender antes disso, Pai. Ajuda-nos a caminhar em conjunto, ajuda-nos a rever conceitos, ajuda-nos, ó Pai, a olharmos um no olho do outro, ajuda-nos a nos abraçarmos, ajuda-nos, ó Pai, a caminharmos ainda que somos diferentes, ainda que não pensamos totalmente igual, mas ajuda-nos, ó Pai, a termos uma mútua submissão a Cristo, que necessariamente é uma submissão ao outro, em amor, para que o mundo venha te conhecer. Que o Teu propósito se cumpra na Tua igreja, e não em mera realização pessoal de indivíduos voltados para si mesmos. Nós cremos no Senhor e desejamos arduamente, ansiosamente, para que o Senhor cumpra o Teu querer nas nossas vidas como igreja. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.